Vamos lá. Então, vamos a Gênesis, no capítulo 1. Você vê lá quando Deus criou o homem, como ele tinha uma grande expectativa para eles, né? E eu acredito que quando Deus permitiu que você se casasse, ele tinha uma expectativa grande para você também. Mas você vê como Deus se desapontou rapidamente com Adão e Eva. E eu acho que esse é o caso com milhões de casais cristãos. Eles estão unidos, são unidos lá na festa com muita pompa, espetáculo, às vezes gasta muito dinheiro. E tudo parece grandioso no dia do casamento, para impressionar as pessoas, né? Mas como o casamento vai progredindo ali, avançando dia após dia, não é mais glorioso, né? E às vezes a gente precisa se perguntar: será essa a vontade de Deus? Alguns princípios na palavra de Deus que todos têm o privilégio de ouvir desde o início da sua vida de casados, o que não é necessariamente verdade em outras igrejas, né? Quando Deus criou o homem, ele falou: não é bom que ele fique sozinho. E Deus tirou essa solidão. Lembre-se dessas palavras. Gênesis capítulo 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. O oposto de estar sozinho é estar em comunhão. Esse foi o primeiro motivo. Por que Deus criou uma esposa para Adão? Não é, veja, se você perguntar aí ao homem comum hoje, por que ele quer se casar? Ele vai dizer algo tipo: porque eu tenho uma força sexual muito grande, né? E a Bíblia diz para evitar a fornicação, que o homem tem a sua própria esposa. Então não tem nada de errado nisso. Mas essa não é a razão pela qual Deus criou a esposa para Adão. O Adão tá tendo muito tesão ali, é melhor eu arrumar uma esposa para ele. Isso foi uma coisa secundária. Então não, é claro que não é sem importância, eu acho que é importante. Mas se você não colocar as primeiras coisas em primeiro lugar e as segundas coisas no segundo lugar, você vai começar a ter problema. É que nem a cabeça tá embaixo e o pé em cima. Você não tem que cortar o pé, mas o pé tem que estar embaixo. Então, se você fizer a satisfação sexual o motivo mais importante para o casamento, eu vou te falar logo no início, você vai ficar frustrado, hein? Não vai ser um casamento muito feliz, porque todo mundo no mundo busca esse motivo também. Mas se for colocado no seu devido lugar, tudo bem. Então quando o Senhor diz: não é bom que o homem fique sozinho, o propósito principal do casamento é o companheirismo. Nem mesmo os filhos. Filho vem depois, segundo, terceiro lugar. E a realização sexual, terceiro, bom, o quarto. Então eu vou falar isso, gente. Eu vou dizer isso pra vocês. Suponha que a sua esposa esteja gravemente doente e não dá pra fazer sexo com ela. O que você vai fazer? Procurar outra mulher? Se isso for primário, é isso que vai acontecer. Por isso que muitas pessoas casadas recorrem à pornografia na internet. Por que crentes casados, homens casados,
ainda procuram pornografia na internet? Por que eles querem ver outras mulheres nuas e outros corpos e corpos de outras mulheres? É porque a satisfação sexual acabou sendo o número 1. E não é número 1. Não é bom que o homem fique sozinho. Companheirismo, irmandade. Isso é algo que talvez vocês não tenham visto nos seus pais em casa. Se seus pais não são crentes e tem alguma... Se eles são, tem alguma esperança, né? Mas se eles não são crentes ou são de uma igreja meio morta, provavelmente nunca viu muita comunhão entre eles. Eles apenas fizeram o seu trabalho. E aqui na Índia a gente teve uma tendência muito grande a absorver grande parte da cultura pagã que nos rodeia. E mesmo que a gente se chame de cristão, né? E uma dessas coisas é a falta de companheirismo. A falta de valorizar. A valorização mútua. Tudo isso é muito importante no casamento. Então você encontra aqui, quando Deus fez o homem, perdão. Assim que eles pecaram, diz aqui que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram, lá em Gênesis 3:6. Diz que eles comeram da árvore e imediatamente se tornaram pecadores. E qual é a próxima coisa que acontece quando surge o pecado entre marido e mulher? É muito interessante ver isso. Eles imediatamente semearam folhas de figo, de figueira, né? Gênesis 3:7. E cobriram as suas ancas, né? Os seus quadris. E de quem eles estavam se escondendo? Dos gatos, dos cachorros, dos animais? Quando usaram essas roupas? A gente não usa isso para esconder dos animais. A gente faz isso para se esconder de outras pessoas. Então por que eles estavam fazendo isso no Jardim do Éden? Quem estava lá? Eles estavam isso para se cobrir uns dos outros. Adão de Eva e Eva de Adão. Eles não queriam ser vistos como eles realmente são. Então, a gente se cobre quando a gente não está muito apresentável, né? A gente não quer que vejam os nossos defeitos, os nossos falhas. É o que a gente não quer que os outros vejam. O que não é muito apresentável. Tudo que escondemos é assim. Então, eu vejo essa coisa de se cobrir, tentar cobrir algo em mim que eu não quero que meu marido veja, eu não quero que a minha esposa veja. E há um princípio espiritual que podemos ver aqui. Um dos resultados do pecado é que não estamos dispostos a ser transparentes uns com os outros. Sentimos que tem coisa na nossa vida que, com a nossa personalidade, enfim, o nosso jeito, e a gente quer cobrir ali. Então a gente faz um trabalho em cobrir isso, usamos aquelas folhas de figueira. Mas é um fingimento. Todos os seres humanos crescem assim. Mesmo como crentes numa igreja. E vemos que há coisas na nossa vida que não queremos que as outras pessoas saibam. Por isso, cuidadosamente cobrimos tudo. E podemos dizer que colocamos uma máscara para fingir que somos assim, mais espirituais. E é impossível ter comunhão com alguém que esteja usando uma máscara, porque não é uma pessoa real, né? Mas isso começou com o pecado. O esconder-se um do outro. Portanto, algo que precisamos aprender ali. E isso é por causa de um sentimento. A pessoa me ver como eu sou, ela não vai me aceitar. E aí você pensa que se a tua esposa não te aceitar, se ela realmente enxergar os seus pontos fracos, você pensa assim, se ela realmente enxergar,
E isso é porque no fundo da nossa mente a gente também sente que nosso Deus não vai nos aceitar se Ele vê quem somos. E é claro que a gente esquece que Ele sempre vê a gente como a gente é. Mas sinto que muitos crentes, mesmo depois de vários anos se dizendo crentes, eles não sentem que Deus os aceitou. Deus os aceitou como eles são. Eu quero perguntar a todo mundo que está sentado aqui. Quais de vocês podem dizer assim, honestamente, e estou absolutamente convencido, hein, que Deus me aceitou assim como eu sou, com todas as minhas fraquezas, todos os meus passados, meus fracassos passados, e com todos os fracassos atuais. As falhas passadas, é claro, a gente sabe que Deus perdoa, mas acho que o problema é aceitar que Ele nos aceita com a fraqueza que ainda tem, que não superamos. Que ainda nos pragueja, né? Que ainda está com a gente. Como é que Deus vai me aceitar com essas fraquezas? E é por isso que somos hesitantes em sermos nós mesmos uns com os outros, sermos transparentes. Então temos que aprender algo aqui com Adão e Eva, tentando um se cobrir do outro. Eles também estavam tentando se cobrir de Deus. Então vemos no versículo seguinte, que Deus entrou no jardim e eles se esconderam quando Deus entrou. Eles se esconderam da presença de Deus. Novamente, então esconderam de novo, tentaram se esconder de Deus. Quer dizer, é o cúmulo da estupidez, né? Ir atrás de uma árvore para se esconder de Deus. É brincar de pique-esconde, né? Você não pode fazer isso com um adulto, né, gente? Um adulto vai ver que tem alguém atrás da árvore. Imagina. Eles estavam doidos, né? Totalmente estúpido essa colocação. Sabe que o pecado deixa a gente estúpido? Santidade vai te tornar inteligente. O pecado te torna estúpido. Por isso que Adão e Eva achavam que podiam se esconder de Deus atrás de uma árvore. É o sentimento que eles tinham. A gente fez algo errado. Agora Deus não vai nos aceitar. Desde o início. Mas mal eles sabiam, enquanto que Deus amava eles, que mesmo naquela condição, Deus já tinha feito um plano para enviar Jesus à Terra. Mais tarde, ele diz a Adão que a semente da mulher, ele diz à serpente, a semente da mulher vai esmagar sua cabeça. Então ele, antes de dizer qualquer coisa, Adão e Eva, ele põe no diabo e diz, meu filho, vai vir esmagar sua cabeça. Então Deus já tinha um plano. Se a gente soubesse o quanto que Deus te amou, e quanto que Deus chama mesmo quando você bagunça a sua vida, e o quanto Ele te ama, mesmo quando você está aí paralisado, lutando para superar alguns hábitos. Eu ainda tenho dificuldades. Você não hesitaria em ir a Deus e dizer, Senhor, eu tô aqui tendo dificuldade. Portanto, eu acredito que o segredo de uma vida de casado feliz começa com você acreditar e saber que Deus te ama, Ele te aceita como você é. E você pode pensar, qual é a conexão entre isso e o nosso casamento? Tem tudo a ver com o seu casamento, gente. Seu problema horizontal entre você e sua esposa é por causa do seu problema vertical entre você e Deus. Quando isso for acertado, no vertical, o da horizontal vai ser acertado também. Se a vertical não estiver bem, cara, esquece a horizontal, vai ter problema. E alguns de vocês têm dificuldade de aceitar uns os outros, ficam chateados uns com os outros, têm dificuldade de perdoar uns com os outros. Pergunte a si mesmo, não é verdade
Que você acha muito difícil aceitar que Deus também te ama como você é, com todos os seus fracassos? Eu tenho certeza que é. Então vamos começar por aí. Vamos acertar o fundamento, gente. Perceber que o problema com o seu cônjuge é por causa de um problema com Deus. É como você sabe criar filhos. A melhor coisa que você pode fazer para criar os filhos é amar sua esposa. Se diz, o que é amar minha esposa tem a ver com os filhos? Tem tudo a ver com isso. Está conectado. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer para amar sua esposa é amar Deus e se sentir aceito por Ele. Então, o seu relacionamento como marido e mulher vai dar certo. Então, às vezes a gente não aceita porque a gente fica procurando a perfeição. É coisas que gostamos e outras pessoas sabem. A gente não quer que as outras pessoas saibam. E eu não estou dizendo que devemos nos revelar dessa maneira a todos, sair se abrindo para qualquer um na igreja. Não, mas entre marido e mulher tem que haver uma abertura onde a gente não tenta esconder as coisas um do outro. Não existe essa possibilidade. Eu quero acrescentar uma palavra aqui de cautela, né? Para que algumas pessoas podem levar isso ao extremo também. Então, lembre-se, no Novo Testamento, a gente é guiado pelo Espírito Santo, não por lei. Espírito Santo, sensibilidade ao Espírito Santo. O grande problema de muitos seminários mundanos sobre casamento, esses workshops aí, é que eles ensinam um monte de lei e princípio. Sabe, em lugares como a América, eles dizem ao marido, você deve ligar para sua esposa 2, 3 vezes ao dia no escritório e dizer eu te amo. Isso, eles ensinam essas coisas nos Estados Unidos e na Europa. E é tudo muito artificial. Eles fazem isso todo dia e depois de 6 meses também se divorciam. Então não funciona. No Novo Testamento, a gente não recebe lei, a gente recebe o Espírito Santo. Então você tem que ter cuidado para não considerar nada do que eu digo que nem uma lei, um princípio rígido. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. E tem certas coisas que eu vou te dizer. Tem certas coisas que você não deve ser tão aberto com a sua esposa. Muitas pessoas não concordam comigo. Imagina que você tem ali um problema no seu escritório. Isso pode ser um fardo, né? Se você botar esse fardo na cabeça da sua esposa contando tudo a ela, quando ela já tem um fardo com filho em casa, você não tem porque vai trabalhar. Você vai adicionar o fardo dela. Então eu acredito que tem muitas coisas. Deixa cada homem carregar seu próprio fardo. É isso que fala lá em Gálatas 6. E não joga aquela tonelada de peso em cima da sua esposa. Ela vai ter que carregar isso toda a vida. Ela está vivendo uma tensão em casa que você colocou na cabeça dela. Portanto, a gente tem que ser honesto com as esposas, mas ter sabedoria com o que compartilhamos em áreas diferentes da nossa vida, porque ela pode não entender que você está enfrentando no seu escritório, em alguma outra área. É muito sábio no que compartilhamos. Então, por favor, tenha em mente, digo, devemos ser abertos uns com os outros, no mundo caído, como o nosso, onde pessoas mais fracas, a esposa é claramente um vaso mais fraco. E a Bíblia diz que o marido deve viver de uma forma compreensiva com a sua esposa. E isso significa que você tem que entender que ela tem limitações. Ela é um vaso mais fraco. Então você não vai botar uma mala pesada em cima de um vaso mais fraco. O mesmo princípio se aplica quando você coloca esses fardos na mente dela. Não coloca, você carrega o peso. E certifique-se que a esposa é um vaso mais fraco. Não esteja sobrecarregada com coisas desnecessárias. E eu não estou dizendo que você não deveria orar e compartilhar com ela qualquer coisa que esteja enfrentando, mas que você tem que ter cuidado só, para que isso não aconteça.
Eu, pessoalmente, penso que se você consegue lidar com isso sozinho, lida com isso sozinho. Mas eu estou falando ali também no seu comportamento mútuo, no seu relacionamento. Não tem que haver uma tentativa de esconder uma coisa do outro. É disso que eu estou falando. Então, em nosso relacionamento, a gente tem que tentar ser transparente. Construir um companheirismo. Lembre-se de que Deus não é bom que o homem fique sozinho. O que é muito, muito importante. Eu não estou dizendo que você não deveria ter um relacionamento sexual até construir uma comunhão espiritual. Não. Porque isso aí pode demorar alguns anos. Eu lembro de um casal jovem, que estava na nossa igreja. Não era da nossa igreja, mas veio visitar a gente aqui. E a esposa tinha uma ideia super espiritual que ela teve. Ela tem umas ideias doidas aí que às vezes, né, aparecem. Que a gente tem que ser um no espírito antes de se tornar um no corpo. Então, marido e mulher tiveram casado vários dias e não tem nenhum relacionamento sexual. Eu esperava ser um espírito. E o marido, coitado, ficou absolutamente frustrado, né? E veio me pedir conselho. E eu falei, ambos, eu disse para aquela irmã, não seja tola. Vai levar muitos anos até que você se torne um espírito. E se você frustrar seu marido desse jeito, você vai ter problemas mais sérios. E talvez nunca se torne um espírito. Então, acredito que seja certo, assim que um homem e a mulher se casem, eles se tornem uma carne só. E eles têm que trabalhar em construir comunhão com o outro. Muito, muito importante. E por mais que vocês tenham um desejo sexual ardente ali, um com o outro, vocês têm que se incentivar mesmo a manter uma vida sexual saudável. Isso vem naturalmente. E da mesma forma você deve permitir que o Espírito Santo produza em você um desejo ardente, de comunhão espiritual entre si. Eu quero me tornar um com a minha esposa, mas isso vai levar tempo. O relacionamento físico só leva um momento. E isso é muito importante, você tem que trabalhar nisso. É muito importante, gente, porque esse é o propósito principal de um casamento cristão. Voltamos à Bíblia e dizemos que não é bom ficar sozinho. Existem muitos casais. São duas pessoas solitárias vivendo na mesma casa, não sendo divorciados. E tem muito casamento assim, gente. Duas pessoas solitárias que vivem na mesma casa. É horrível. Então eles arrumam crianças, algo para se ocupar, e estão muito felizes porque as crianças estão lá. E finalmente, quando o último filho sai de casa, aí o casal fica um entediado com o outro, não sabem o que fazer. Tem que passar o ano inteiro ali, morando com os filhos. Se muda para casa dos filhos, algo assim. Então, é complicado. Você precisa construir um relacionamento desde o início, para que quando eles saiam, você ainda tenha um companheirismo. Quando você tem filho, se você amar o teu filho mais do que a sua esposa, está tudo errado. Você entendeu tudo errado. Você vai ter problemas sérios na vida. Até o fim da sua vida, você tem que amar o seu marido e sua esposa. Porque não somos chamados para amar nossos filhos como esposo ou esposa. Esse é o relacionamento mais próximo, mais íntimo que tem. Não é entre pai e filho, mas entre marido e mulher. Então, essa irmandade é muito importante. E tudo que fazemos para construí-la é importante. Esse companheirismo é fundamental. Eu descobri, especialmente depois de lidar com muitos casamentos indianos, que há umas pessoas que tentam ser super espirituais, sem expressar uma apreciação. Eles acham que ficar expondo esse afeto é errado. E talvez você possa ter percebido que na juventude teus pais nunca expressaram esse apreço por você. Sabe, dar uns tapas nas costas, abraços, dizer, ei, você arrebentou ali, hein? Foi muito bom, que trabalho. Mesmo quando você é algo pequeno, pode ser uma pequena soma aritmética ali, um trabalho de dever de casa, e tem uma palavra de encorajamento que diz que faz maravilhas. Ei, é muito importante. Então, à medida que seus filhos crescem, você faz aquilo que teus pais nunca fizeram por você. Você aprende a apreciá-los, você aprende a expressar essa apreciação.
Você aprende a fazer isso entre marido e mulher também. E se você quiser fazer um curso, um mini workshop aí entre apreciação, você pode... Valorização, né? Vamos ler Cânticos de Salomão, Cântico dos Cantos. Você vai ver ali o quanto a marido e a mulher se valorizam. E muitos cristãos têm vergonha de ler Cântico dos Cantos, o que é uma coisa totalmente fora da palavra, né? Eu acredito que é isso, eu tenho que aprender a valorizar a minha esposa. E é assim que eu devo valorizar meu marido. Eu vou dizer uma coisa. Há cristãos que não conseguem. Normalmente eu descobri em meus dias de solteiro que para desenvolver uma devoção espiritual a Cristo, tem uma figura e o Cântico dos Cantos foi uma ajuda fantástica para mim. Isso foi 1000 anos antes de Jesus vir à Terra, né, gente? O que eles liam, então? Quando o povo judeu liam ali o Velho Testamento, eles não estavam pensando em Cristo e na igreja. Eles não tinham a menor ideia do que seria isso. Eles estavam lendo só entre marido e mulher. E eles estavam dizendo, ei, Deus espera que a gente aprecie e valorize uns aos outros. Fisicamente. E pequenas coisas também. E esse é outro hábito que simplesmente não é encontrado na cultura pagã. Na nossa cultura pagã, o marido é como um rei, aqui no Oriente, né? Aqui na Índia. E a esposa é que nem uma escrava, uma serva. E expressar a apreciação parece que está fora de cogitação. Elas sentem que é o dever delas cuidar da casa, dos filhos, deixar tudo limpo e arrumado. E a esposa sente, o marido tem que trabalhar, ganhar o dinheiro e dar dinheiro pra gente, comprar as coisas que eu preciso e tal. E é por aí. Amigo, se você quer destruir o seu casamento, eu diria que a maneira mais rápida é não valorizar o seu cônjuge. Não expressar essa apreciação. Então, eu quero dizer que seu relacionamento vai secar. Quando a gente planta uma planta no solo, a gente tem noção mais clara de que a gente tem que regar. Tem mais sentido para fazer isso, mais atenção para fazer isso. Mas a gente não percebe que tem que fazer isso num relacionamento conjugal. Precisa ser regado. E uma das coisas que precisamos derramar no nosso relacionamento conjugal, derramar mesmo, é o apreço, é a apreciação, é a valorização. E eu tenho notado que várias comemorações de aniversário aqui na nossa igreja, a gente acredita nisso, né? A gente tenta expressar essa valorização pelos que são líderes. E a Bíblia diz isso, em obediência às Escrituras, quando a gente vamos apreciar aqueles que nos guiam. E esse é um dos comandos que algumas pessoas simplesmente não obedecem. E algumas pessoas pensam que é apenas dar dinheiro, e não é dinheiro. É expressar uma apreciação verdadeira. E tenho visto que mesmo os indianos, que não expressam apreço pelas suas esposas, mas expressam muito por um médico, de repente, que fez uma cirurgia complicada e curou, ou algum tratamento de uma doença terrível. E eles fazem isso. Eles não pagam milhares de rúpias, né? Muito dinheiro, mas também dão várias palavras de agradecimento. Mas eu acho que muitos cristãos que fazem isso com médicos e não fazem isso com suas esposas e maridos, como se não tivessem feito nada por eles. Aquele médico fez uma coisa um dia, mas há pouca consideração por quem não cobra dinheiro. Eu percebi isso. Suponha que a sua esposa cobrasse dinheiro para cada refeição. Expressasse ali, e o seu marido te cobrou por trabalhar ou ganhar a vida. Porque eu percebi isso, gente. Presta atenção nessa analogia. Se a gente cobra, um médico cobra, sei lá, 100 mil rúpias por uma operação, a gente paga e ainda agradece.
E eu notei isso em igrejas pentecostais também, que o pastor quer que todos deem dízimo e recebe muito dinheiro das pessoas. E porque eles dão dinheiro, aí eles dão valor. Mas as nossas igrejas aqui, onde a gente não aceita dinheiro, ninguém pensa, porque acha que é de graça, que é barato. E é uma tragédia isso. É uma coisa horrível. Eu vi o resultado nessas pessoas, elas murcham. Porque a gratidão é algo que vem no coração de uma pessoa humilde. Somente pessoas humildes são gratas. Eu quero dizer que você não expressa agradecimento. Isso é a marca do seu orgulho. Sem dúvida. Preste atenção. Eu costumo dizer que um exemplo clássico, gente. Se um primeiro-ministro deixa cair um lenço, a secretária pega imediatamente e ele nem agradece. Mas se um mendigo deixa cair um pedaço de pano e você pega e dá um mendigo, ele vai ficar tão surpreso que um homem educado como você parou para pegar um pano. E ele diz, obrigado, Senhor. Por que o mendigo agradece e o ministro não agradece? Porque o mendigo pensa assim, pô, eu não sou ninguém. E eu sou muito grato por essa pessoa ter parado aqui e pego o meu lenço. O ministro acha que ele é importante. Então, é obrigação da secretária pegar. E é assim que a gente trata marido e mulher, uns aos outros. Eu sou uma pessoa grande, então meu marido tem que trabalhar e ganhar dinheiro para mim. Eu sou uma pessoa grande, então minha esposa tem que arrumar a casa toda aí. E isso é puro orgulho, o que é pecado. Toda pessoa orgulhosa não expressa apreciação. Uma pessoa humilde sempre vai expressar um apreço, uma valorização. E a gente tem que crescer em humildade. É aí que a graça de Deus entra e abençoa o nosso casamento. Isso é muito importante. Eu tenho entendido ao longo de anos que Deus dá graça aos humildes. Você já me viu pregar isso? Eu prego porque experimentei isso. E eu sei que é verdade na minha vida. Eu tenho ficado tão desesperadamente para obter a graça de Deus na minha vida, que aí eu realmente entendi a nova aliança. E eu disse, Senhor, se o Senhor me mostrar como eu posso obter graça, eu vou buscar isso a minha vida inteira. Eu descobri isso, gente, 37 anos atrás. Que Deus dá graça só para quem é humilde. E se você for humilde, nem precisa pedir graça. Sempre vai vir. Porque ele não diz que os humildes têm que pedir. Diz que Deus dá, é uma lei. Uma lei, que nem gravidade. Você larga algo do telhado, ela cai. A gravidade assume, é assim. A graça de Deus é uma água que flui para o lugar mais baixo. Você não precisa fazer nada. É assim, é automático. Deus continua recebendo graça. E a razão pela qual muitas pessoas não recebem graça é porque não são humildes. Então eu decidi que o Senhor, eu vou procurar seguir esse caminho durante toda a minha vida. Toda a minha vida. Porque eu quero graça. Eu quero graça o tempo todo, não só para vencer o pecado. Eu quero graça para o meu ministério. Quero graça para o meu casamento. Quero graça para meus filhos, para criar meus filhos. Eu quero graça para tudo. Eu quero encorajar vocês que sigam nesse caminho. Seja humilde diante da sua esposa, do seu esposo. Mantenha uma postura discreta. Seja humilde um com o outro. Isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Eu vou dizer, se você tomar essa posição de humildade, e quando eu descobri que expressar gratidão é uma marca da humildade, eu decidi aprender a ser grato. E aprendi com Jesus que se você der um copo de água fria a um discípulo, em nome do discípulo, você não vai perder a sua recompensa. O Senhor está dizendo que o Senhor fala, eu vou dar uma recompensa se você der um copinho de água fria para um discípulo meu. Pode chegar anos depois. Eu posso imaginar, gente, no dia do julgamento, no dia do Senhor, um discípulo, o Senhor falando, o Senhor, ó, 2000 anos atrás você deu um copo de água ali para o Pedro. Você não vai imaginar, né? 2000 anos depois. Algum discípulo aí que não é muito conhecido e falar. E o Senhor diz, então tá aí o Senhor recompensa. E diz assim, que 2000 anos depois, o Senhor vai estar lembrando. Todos dizemos que queremos ser como Jesus e foi isso que eu disse, Senhor, eu quero ser como você.
Não quero esquecer nenhuma das coisas pequenas que as outras pessoas fizeram por mim ou qualquer outro momento no passado. Eu quero expressar minha gratidão a elas. And I want to express my gratitude to them. Que às vezes, I uma saudação de ano novo, do your greeting, or somebody ou para alguém que possa usually, escrever talvez uma vez por ano ali. I always make it a point to say, E eu sempre faço questão nessas situações de dizer: poxa, meu irmão, muito obrigado. Eu lembro que 25 anos atrás você me dava uma carona de carro quando eu precisava ir para um lugar para outro, eu não esqueci disso. I haven't forgotten it. And there was E não havia mais ninguém para me ajudar naquele dia. right to that place E eu estou muito, muito grato por você ter me ajudado. that you helped me. Eu sou muito, muito grato. Naturally to me now. Isso vem naturalmente para mim agora, mas, You keep on practicing. sabe, só vem porque eu continuo praticando. Depois de um tempo elas vêm naturalmente. Mas se você nunca praticar, você acaba ficando muito centrado, egoísta. E você acha que as pessoas têm que te servir, ou ser gentil com você, ou te dar um copo d'água, um monte de outras coisas, então você nunca vai aprender. And you'll never learn it. Portanto, o segredo da comunhão é a humildade. Friendship is Com humildade a gente pode expressar gratidão e apreço, então como eu disse, essa é uma das razões pelas quais a gente comemora o aniversário. said. That's one reason we A gente... birthdays. E essa é uma das razões, né? A gente não pode, Everybody in the church, claro, fazer isso com todo mundo na igreja, mas expressar gratidão para quem está ali na liderança, ou próximo em casa. we would always E, celebrate e na nossa casa a gente fazia isso, nos aniversários dos filhos, and expressar a nossa gratidão, for husband and wife marido e mulher, pelo menos uma vez por ano. to say E para dizer, we are somos gratos por Deus ter nos unido e trazido nós. into our home. São pequenas coisas que não custam nada. Little things that cost nothing. Não custa dinheiro, Doesn't cost any quase money. nenhum tempo. We never bought A gente nunca comprou aqueles cartões de Hallmark de aniversário caros, não. absolute waste of money. Que seria um desperdício de dinheiro, né? A gente não tinha muito dinheiro. Spend even 20 rupees on a Então birthday gastar card. mesmo 20 rupias ali num cartão We just não dava, né? paper. A gente escrevia num pedaço de papel. Those scraps of E eu ainda tenho alguns pedaços daqueles de papel comigo, eu e minha esposa, a gente escrevia um para os outros. E muito obrigado, muito obrigado, minha esposa, por você ter feito isso por mim. Eu me pergunto se você já olhou para sua esposa e disse: de todas as bilhões de pessoas, de mulheres no mundo, o Senhor escolheu você para mim. Será que você já olhou assim de todo mundo, há muitos anos, escolheu você? Você poderia ter escolhido muitos outros, mas ele poderia ter escolhido muitas outras, mas escolheu você. Você já olhou assim para sua esposa, para seu esposo, de todo mundo? Não é Hollywood aqui não, gente. É uma coisa muito mais profunda. Aquele amor de cinema que a gente vê lá é que nem uma bolha de sabão, né? Você coloca ali, ela infla, e depois outras surgem e ela explode. Não estou falando dessa coisa superficial. Eu estou falando algo que está fundo no coração, que vem no coração. E é muito, muito importante. Você deve aprender isso lá em Cântico dos Cânticos. Marido e esposa, eu vou encorajar vocês a ler Cântico dos Cânticos. Você pode aprender muita coisa ali. Maridos e mulheres, valorizar uns aos outros. É uma lição que tem ensinado a gente aqui na CFC há muitos anos. Homens e mulheres, ensinando homens e mulheres a fazerem isso. Expressar valorização, apreciação. É uma lição e eu digo, é uma pena que muitas vezes ainda tem homens e mulheres que não fazem isso. Eles ficam... Não estou aqui para ficar forçando as pessoas. Dizem que é constrangedor. Eu vou te dizer por que é constrangedor. Porque você está se cobrindo com uma folha de figueira. Se livra dessas folhas de figueira e não vai ser mais constrangedor. É constrangedor você fazer sexo com a sua esposa? Não. Por que seria vergonhoso para você expressar a sua apreciação, a sua valorização para sua esposa, seu marido, ao ler Cântico dos Cantos? É muito, muito importante. Isso constrói comunhão. Se você puder fazer isso no início, vai parecer muito artificial, eu sei. Mas, por exemplo, se durante 10 anos você nunca disse obrigado à sua esposa, porque ela te trouxe uma xícara de café, e uma manhã você dizer obrigado, ela talvez se surpreenda com o que aconteceu. E não se preocupa, você trabalha em cima disso aí.
Depois de algum tempo vai ficar natural, vai vir do seu coração. and it will come from the heart. E você sabe, You know, when we teach quando a our gente ensina aí os nossos filhos, don't you teach your children say, você não ensina a dizer, fale obrigado, sorry, auntie? você diz desculpa, minha They tia. say it from their heart. Você acha que eles falam no coração? Claro que não. They just say it with their Eles só falam com os lábios. But we teach Mas nós them ensinamos a ele, over a period of time durante um período de tempo, that to say thank you is the right thing to do when somebody gives é a coisa correta a fazer, quando alguém faz algo de bom por eles. Então a gente tem que ensinar, não acontece naturalmente, a gente tem que ensinar. E é isso que eu estou tentando dizer. Say thank you, darling. Diga obrigado, minha rainha, minha esposa. Say that. Just like you teach your children. Assim como você diz às I'm trying to teach suas crianças. thank you, darling. You come from Diga obrigado por uma xícara de café. Essa é a atitude é mais importante que as palavras, né, gente? and it'll be real. Que aí vai ser verdadeiro, vai ser honesto. It will be a deep appreciation. E a melhor maneira de testar quando alguém está fazendo, ouvindo, For a cup of tea. Is the attitude more important than the words? será que Deus You can say thank you, it can be words. pode ser, Even if you don't say it with words. The attitude se você não disser com palavras, mas você tiver a atitude correta, your uma atitude de agradecimento, de gratidão, you really are grateful for them. And for E- myself, I find the best way to test it eu digo que a melhor maneira de testar isso, when nobody's listening. quando não tem ninguém ouvindo. For example, when you're kneeling in Quando você está ajoelhado ali diante do Senhor, sozinho no quarto, you never look up to God and nobody's listening to you. It's only e você levanta ali os olhos para Deus e fala: Lord, thank you so much. Senhor, muito obrigado. Have you ever said that once in your life? Será que você já disse isso uma vez na sua You vida? ever knelt down before God and said, when you're all alone, thank you for the husband you gave me. Você fala: obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelo meu marido. If you do that, Se você fizer isso, God, you know it's genuine. e Deus e sabe que é genuíno, Impress her because she's not você listening. não está tentando impressionar ninguém porque tem ninguém ouvindo, She's not listening. You're genuinely saying it to God. e dizer genuinamente isso a Deus. And when you do that, Quando você fizer isso, você vai descobrir, com o passar dos tempos, que vai ter uma verdadeira apreciação pelo seu esposo, pela sua esposa. for your husband and your E você diria: cara, de todo mundo ela me escolheu. wife, say, boy, out of all the E às world, vezes eu acordo no meio da noite she chose me. e a minha esposa está dormindo ali do meu lado. Sometimes I wake up in the middle of the night E às vezes eu acordo ali no meio da noite, next to me, and I eu look vejo ela ali do meu to lado myself, boy, out of all the world, she chose me. e eu penso assim: caramba, de todo mundo ele escolheu eu para ficar com ela. Life has not been very easy for her. É claro que a vida não tem sido muito fácil para ela. Many struggles we've A gente had tem um in monte de life, lutas aí, but mas às vezes eu choro quando eu digo isso. when I say that, Eu vejo que ela aguentou esses anos todos comigo. Eu sou muito grato, I'm just deeply grateful. muito grato. And it's not E são, words, but e são palavras que ela não está ouvindo, claro, porque ela está dormindo profundamente. Então eu digo: dear brothers and sisters, queridos irmãos e irmãs, construam em segredo um relacionamento com a sua esposa e seu marido. secret. Então será dentro do seu coração. Then it'll be from the heart, from within. E é uma forma muito importante de consolidar o seu casamento. Important way of cementing. Nunca tenha medo de expressar publicamente esse apreço. I'm never afraid of even publicly expressing appreciation. Porque Jesus era assim. This was like that. I mean, you heard me. Eu mencionei isso na celebração do aniversário da esposa. Birthday celebration. Como Jesus expressou publicamente. Expressed appreciation publicly Mesmo for so many people. Even people who are not far from perfect. são militares romanos convertidos, Roman military men, homens militares, oficiais militares romanos. you know, E Nathaniel, vocês sabem lá, Natanael, the Syrophoenician, a mulher cirofenícia, a mulher cananeia. he, Eles expressavam apreço in a way, de uma maneira que as pessoas podiam ouvir. and he was never E ele nunca afraid. teve medo. Ah, eles vão ficar inflados. Não, nunca tiveram esse medo. Because you know, Porque você sabe, é assim que a gente é. that's because we are like that. É porque a gente é que é assim e a gente acha que os outros também vão ser. Praises us, we get puffed up. Ah, se me elogiarem eu vou ficar meio inflado. That person get puffed up. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que são humildes. 100 times Você que está orgulhoso. you're such a proud person. Você é tão, Puffed up. But the tão other orgulhoso que você se infla fácil. Mas isso é uma coisa horrível aqui da cultura pagã. I find this is a terrible thing of É uma our coisa horrível. that we will not express appreciation. E a gente não vai expressar Get puffed up. humildade. Who said they'll get puffed up? Quem disse que eles vão ficar inchados? Glory to God. Não, talvez eles deem glória a Deus. Come to me and say,
Muitas pessoas vêm a mim e falam, irmão, Isaac, eu espero que você não fique muito inchado aí com isso. Mas eu gostei muito da sua mensagem. E eu rio porque eu sei que aquele cara tem um problema real com o seu esposo, com a esposa, que eu tô dizendo a mesma coisa, seja lá, se é aquele homem ou aquela esposa, né? Então não seja estúpido, gente. Você diz obrigado, expressa sua apreciação e Deus vai lidar com isso. Esse é um hábito, se todos vocês estão me ouvindo, eu vou desenvolver esse hábito a partir de hoje. No difícil, vai ser um pouco estranho mesmo. Você vai ter que passar um momento ali de desconforto, porque você não está acostumado a fazer isso. E assim a sua atitude vai ser construída. E é assim que se constrói companheirismo. Tudo que constrói companheirismo. E eu quero dizer uma outra coisa. Uma das coisas que o diabo faz é criar mal entendidos em relação a acusações. Que a próxima coisa que a gente vê ali em Gênesis 3, eles se cobriram um do outro, é porque assim, Deus veio e perguntou, ele fez, você encontrou Adão apontando o dedo para a esposa dizendo, é a causa do problema? E a verdade é que eu errei, pequei, mas tudo começou com essa mulher. Ela é a causa do problema. É até verdade. Mas essa imagem de um homem apontando o dedo para a esposa, e eu falei lá, eu vejo ali em Gênesis 3, é a marca do homem pecador. Apontando o dedo é a marca do pecador. Sempre apontando o dedo em algum lugar, em outra pessoa. É culpa dele, é culpa dela. Eu não falei para você que estamos com pressa? Você está com pressa? É claro que você nunca cometeu um erro, né? A gente é duro, como se fôssemos perfeitos. Então você tem que falar assim, lembre-se dessa imagem do homem apontando o dedo. Tudo começou com Adão. Não, o problema é com você. A gente não é perfeito. Quando você fala assim, lembra dessa imagem do homem apontando o dedo. Tudo começou ali com Adão. Não, o problema é você. E você vê, foi tão diferente com Jesus. Jesus nunca apontou o dedo para ninguém. Quando estava com os braços esticados ali na cruz, não dava para apontar para ninguém. E essa é a diferença entre Adão e Cristo. A gente diz muito levianamente, eu já não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. Mas qual é a diferença entre Adão e Cristo? Adão não assumiu a responsabilidade pelo seu próprio pecado. E eu quero dizer, essa é a marca dele. Se você está apontando o dedo, essa é a marca de Adão. Você está naquele momento, você está sendo um Adão. Seja lá como você esteja falando, você não pode apontar o dedo. Suas palavras, culpar outra pessoa, a postura, seja o que for. Tá, algo deu errado. Mas a culpar e apontar o dedo... E o que Jesus fez, gente? Ele nunca culpou ninguém. Ele assumiu culpa pelos pecados que ele não cometeu. Eu quero perguntar a vocês, alguma vez na vida, na sua casa, vocês já assumiram culpa, pelo menos uma vez, por algo que nunca fizeram? Você pode ter assumido a culpa pelo que fez. Você pode ter assumido a culpa por algo que você fez. E isso é bom, tudo bem. Pelo bem da paz, você assume a culpa. Mas ser como Jesus Cristo, esse negócio de culpar, não tá com nada, né?
It's so much. Essa coisa de culpar, gente, que tá muito entranhada na gente. I'm not talking as one who never did it E eu já fiz isso, eu não tô falando como alguém que nunca fez isso. Eu cresci que nem um cristão carnal anos. for years. Anos. And that carnality was E essa carnalidade invadiu meu casamento também. Egoísmo, falta de lack of valorização, appreciation, culpar. blaming. It was all there. Tava tudo ali. Até que Deus me mostrou God showed me a nova aliança. the new covenant. Being filled with the Ser Holy cheio do Espírito Santo. Spirit, seeing the life of Ver a vida de Jesus mudou minha vida de casado. Foi isso que a graça fez por mim. changed my married life. That's what É por isso que o diabo quer. and that is why I can see Algumas why pessoas no CFC começaram agora mais uma vez a pregar a falsa graça. I've started once again preaching the false grace. Algo que a gente abandonou faz 37 anos. The devil's trying to bring some E o diabo está tentando trazer isso de volta. E tem gente falando aí sobre isso. about it. Who will be led astray? Quem é que vai ser desencaminhado, desviado? Really want God Aqueles que realmente não querem o melhor de to Deus. be led astray. Eles são desviados. E eles vão cair. And I will not E eu não posso fazer nada, eu não posso impedir. but just be careful. Mas tome cuidado. God's grace will A graça de Deus nos tornará semelhantes a Cristo. Fará com que estamos dispostos a assumir culpas. É uma boa maneira de construir comunhão. way to build fellowship. Never to say Nunca ficar dizendo essas palavras. right now. Tome a decisão agora mesmo Say these words. de nunca dizer essas palavras. I told you so. Eu falei pra você. Esquece isso. Nem mesmo I told you so. Great pros seus filhos. O grande especialista apontando o dedo. Okay. You warned your wife. Ok, você avisou sua esposa, seu marido. Eles não ouviram. You, they bungled up. Estragaram alguma coisa. E tem aquela coceirinha ali, né, de falar. Say, I told you so. Eu quero dizer, eu falei pra você. And Cale a boca e resolva o problema, cara. Deus não veio até você e ficou falando, eu falei pra você. he came and solved your problem. Ele veio e resolveu o problema When I messed up my life. quando você bagunçou a tua vida. Bible, 2000 years ago, I wrote my Bible. Ele não falou assim, há 2000 anos eu escrevi a minha Bíblia pra você, como se comportar, pra você não ficar The desanimado. Lord came to me as a sinner. He E o did Senhor not veio a mim como um pecador. Ele não veio com uma palavra dizendo, eu avisei, eu avisei. Não, He never used those words. ele nunca usou essa palavra. Ele disse, Son, venha meu filho, let's see how we can sort this out. vamos resolver isso Be aqui. like that. Be like Jesus. Seja assim, seja como Jesus. Seeks to solve, Alguém que quer resolver o problema, not não ficar apontando dedos. what mistake it was. How did it help you to find out Como é que ajuda ficar apontando o dedo? the problem? I mean, is there something you can do? O problema continua. That mess that was created? Já a bagunça já foi criada. Solve it. Resolve. Like Isso é ser que nem Cristo. Em vez de ficar apontando o dedo, botando culpa. that person Essa pessoa, aquela pessoa. saying, São pequenas coisas que eu tô dizendo, gente, pra gente construir um companheirismo. because Porque a comunhão é o mais importante. and I'll tell you when you build E eu vou dizer, quando você constrói, everything else will go well in your tudo life. na sua vida vai melhorar. Até a sua vida sexual. As a married couple, you'll enjoy Vocês vão ter God muito more mais if you have intimidade um com o outro. E não só isso, a atmosfera na casa. that, the atmosphere in your home. I mean, Eu quero dizer, something like if you never flush your toilet, se você nunca der descarga no seu banheiro, from the bathroom, if you ou se você nunca tirar o lixo da sua cozinha, don't throw out, aos poucos aquele fedor vai se espalhar pela casa. but gradually E quem é que gosta de morar numa casa assim? spread over the house. And you don't like to live in such a house. Ninguém gosta de viver numa casa assim. We like to live in a A house. gente quer viver numa casa That's why we have, tem you know, these vaporizers that produce vaporizadores, cheirinho, lavandas and in the same agradáveis. way, much more than the smells that come through our nose. Então, muito mais do que um cheiro que vem pelo nariz, Through our ears, são as palavras que vêm pela boca, and the smells pelos nossos ouvidos, perdão. E é claro que é uma luta no começo, tudo difícil no começo, quando você começa um hábito novo. no use É just que nem um gordo indo fazer exercício, não é fácil, ele tem que se esforçar. gives a good odor in the bathroom, Mas para construir músculo, filling the whole house with your words. você That. tem que construir a sua casa com palavras. Let's learn to speak Então, vamos aprender a expressar good atmosphere. apreço. It's a struggle in the beginning. Everything is a struggle. É assim, To me, it's like asking a fat man to go into exercise. é assim mesmo. It's not easy. Com palavras você constrói a casa. You will really build muscle in it.
E não é fácil. And in the same way, if you work at this, Da mesma maneira, gente, se você trabalhar isso, think of some of you who are newly married. pense em alguém aí que é recém-casado. Beginning of your life, you can say, I want to build fellowship with my E eu wife. quero construir um companheirismo bacana com a minha esposa. Eu quero expressar a minha valorização, não vou mais I culpar. want to finish with blaming Eu vou terminar com esse negócio de culpa e tudo mais. really seek to behave more like Christ. Eu vou culpar mais Cristo com ela. Eu quero encorajar vocês, irmãos e irmãs. Vamos ter algumas famílias maravilhosas. Wonderful families in CSB that have homes that are E eu quero dizer, tem coisas ali que são casas que são um pequeno paraíso. that is, Eu vou dizer uma última palavra none aqui. of these things will happen. Nada vai acontecer do dia para noite. Não, tem um provérbio em inglês que diz que Roma não foi construída num dia. Meaning that Significa que nada de valor acontece da noite para o dia. Você tem que trabalhar. just like Trabalhar nisso, trabalhar naquilo. work E ter muito cuidado com as pequenas coisas. Trabalhe nisso, trabalhe naquilo. and be very careful about E lembre-se que é a casa onde você vai viver para sempre. work at it, work at it. Trabalhe nisso. And remember, this is the home you Então, will have forever. especialmente para aquelas pessoas ali que Beginning and talvez ainda não tenham filhos, ou que os filhos são muito pequenos, very small, they're not yet old enough. não têm idade ainda para compreender o que é uma atmosfera dentro de casa. Quando eles completam 3 ou 4 anos, eles começam a Make sure absorver isso, né? Então certifique-se de que os filhos grow up in an atmosphere cresçam numa atmosfera de amor, perdão, aceitação, of appreciation, valorização, no blaming, sem culpa, sem ficar apontando o dedo, mas ajudando a resolver os problemas. E seu lar vai ser uma pequena taste of heaven on earth. amostra do paraíso. Vamos orar. Heavenly Father, Meu Pai do céu, I pray that you eu will oro para que você encoraje encourage each of us cada um de nós to a construir build godly homes um lar piedoso, um lar próximo de Ti. first, Que a gente possa Te honrar in the midst of the dark. no meio dessa terra amaldiçoada pelo pecado, luz no meio da escuridão. Encha-nos com o Espírito Santo para esse fim. Eu oro em nome de Jesus. Amém.